Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mesa Quadrada. Você sabe, sexta-feira é dia de falar de esporte aqui na Tribuna de Minas, direto da redação no bairro Estrela Sul. E novamente com um convidado muito especial, porque é um fim de semana também especial para o esporte local. A gente tem Corrida do Bahamas no fim de semana, a gente tem a estreia do Tupi na Série D do Campeonato Brasileiro, tem a estreia do Tupinambás, agora em parceria com o FJF, no Campeonato Mineiro de Base, segunda divisão do Mineiro de Base, nas categorias Sub-15 e Sub-17. E é claro, tem o Campeonato Brasileiro, a terceira rodada do Brasileirão. Por isso também pela vitória do Botafogo, é bom a gente lembrar antes de apresentar nosso convidado. Está aqui ao meu lado o gerente de marketing do Grupo Bahamas, Nelson Júnior. Nelson, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, podendo falar de esporte. Tá bom, eu que agradeço o convite, Bruno, Gabriel, Franklin. Virou um programa esportivo, um dia depois do Botafogo ter uma grande atuação como ontem, a gente fica até mais confortável, né, para poder avaliar, mexer com os mulambos, enfim. Então nós estamos aqui para discutir e assim, eu te dou razão, especialmente para nós do Grupo Bahamas, é um final de semana assim, muito especial, afinal estamos realizando na história a primeira prova rústica do Grupo Bahamas, né, que é a primeira corrida Bahamas. Então assim, a gente tem muitos detalhes para falar e a gente está muito feliz aí, com muita expectativa para essa semana. Muito bacana, bacana mesmo. Ao lado, Nelson Júnior aqui no meio campo da Mesa Quadrada, Franklin Ribeiro da CBN Juiz de Fora. Tudo bom, Franklin? Tudo bem, Brunão. Valeu mais uma vez. Sempre bom estar aqui para falar de esporte. Sempre bom também. E agora na ponta esquerda, Gabriel Ferreira Borges da Tribuna de Minas. Gabriel que está mais acostumado aqui na criação, no meio campo, hoje foi para a ponta esquerda, né, Gabriel? É o famoso ponto articulador, né? Leva para dentro. Até porque eu já não tenho mais condições de ficar correndo lá na beirada. Então eu prefiro ficar aqui tocando bola no meio de campo. Gabriel Ferreira Borges é um fã de Abel Braga, Nelson. Então ele vai ter dias difíceis aí pela frente. Já porque estou tendo desde já, não vai ser fácil essa defesa, porque né, a gente está vendo aí o processo hoje, esse tipo de treinador com as características do Abel, do Luxemburgo e de outros mais, eles não sobrevivem mais no futebol, né? Acho que o último respingo ainda é o Filipão. É verdade. Né? O Abel não tem vida longa, não. É verdade. Bom, no domingo, logo bem cedinho no domingo, pedi para o Nelson passar as informações também. Tem a corrida do Bahamas, como o Nelson lembrou, o Bahamas de volta, organizando pela primeira vez, na verdade, uma corrida, mas o Bahamas que sempre apoiou, né, o ranking de corridas, por 24 anos, assim fez, estava há 10 anos sem o apoio, o Bahamas apoia o Tupi e outras instituições esportivas da cidade e eventos da cidade, está de volta ao ranking, está agora na criação de uma corrida, a corrida do Bahamas, lá na Via São Pedro, com a largada próxima do German, percurso de 3, 6 e 12 quilômetros, né? O percurso de 12 quilômetros é o que vale pontos para o ranking. E, Nelson, fala um pouquinho, por favor, de como tem sido promover isso. Deixa eu explicar aí essa situação. Nós passamos 24 anos, né, da vida do Bahamas patrocinando o ranking de corrida de rua. Era um formato muito bacana. Né? Um final de semana era uma prova no bairro São Pedro, a outra na Vila Ideal, um final de semana em Benfica. Com isso, nós levamos muita gente para o esporte e aquele formato ele gerou assim um número grande de atletas que inclusive se transformaram em ídolos de Juiz de Fora, de Minas, do Brasil até internacional, né? O caso do Ronaldo da Costa, que hoje é ídolo aí, né? Teve uma passagem muito bacana. Então naqueles 24 anos a gente fazia o conjunto de todas as provas, chegamos a ter 25 provas no ano só, e nós fazíamos a premiação no final do ano, para os destaques, para os melhores, por categoria, fazíamos dar um encerramento muito bacana. Mas o Bahamas, propriamente, nunca tinha promovido uma corrida. Né? E surgiu no ano 25, né? quando o ranking fez 25 anos, houve uma mudança de comportamento e nós sentimos que naquele momento era melhor a gente dar uma recuada para entender esse novo formato, e esses anos todos aí a gente veio observando. Na estratégia que nós mantemos no ano passado, ou produzimos no ano passado, para ser executado em 2019, a gente já colocou um investimento para a corrida de rua. E encontramos essa data no dia 5, que está muito próximo, e esse domingo, e a gente assim está muito feliz. Sabe o que é, Bruno? As pessoas receberam muito bem a corrida do Bahamas, os corredores, né, os outros promotores, a própria Secretaria de Esporte, visto que as inscrições se encerraram 12 dias antes da prova. 1.500. A gente fez um limite, nós não divulgamos esse limite, mas nós sabíamos esse limite, mas é um limite grande, de 1.500 corredores. Né? A gente está acostumado a cobrir aqui as outras etapas do ranking, o número de 1.500 é um número elevado para... elevado e ele requer assim, uma atenção toda especial. Por que decidimos por esse número? Não queríamos criar uma linha de atrito ou de concorrência de fazer a maior prova da cidade, longe disso.
e se quer de fazer a melhor. O que nós estamos pretendendo fazer é uma prova diferente, uma prova bacana, com algumas coisas que a gente imagina que possa agregar no evento, algumas coisas que outras provas já estavam fazendo, enfim. A gente vai surpreender dentro do que a gente propôs a fazer e espera que realmente os corredores de rua possam ficar satisfeitos no domingo. Tem uma situação diferente nessa prova, uma outra situação diferente, que eu sou um corredor muito amador, participei de uma noturna do ranking há 3 anos atrás, se eu não me engano, que deu a volta no estádio municipal, dentro do estádio municipal. Ela largou no estádio, aí a gente pegou a subida ali acima das arquibancadas, a parte do bar, subiu, desceu o estádio e foi sentido via São Pedro. E a corrida do Bahamas, o percurso de 12 km, terá uma volta. É mais ou menos o inverso. O objetivo de levar para o estádio é porque a gente sabe que nos últimos anos, né, houve uma diminuição grande de pessoas no nosso estádio para acompanhar o Tupi e o próprio Tupinambás que retornou. E nós estamos ali do lado agora com o nosso ginásio praticamente pronto, só falta cobertura. Então levar para dar uma volta no estádio, no nível do gramado, foi exatamente para levar mais pessoas para ver aquele espaço. E você vê que esse objetivo nosso já foi alcançado. Nós fizemos um projeto semana passada, inédito, para a corrida de rua, que foi o treinão. Nós convidamos os corredores para ir lá no percurso e fazer o percurso. E muitas pessoas disseram que nunca tinha entrado no estádio. Você vê, nosso estádio já fez o quê? 30 anos, né? 30 anos, 88. Então já vai para 31 e a pessoa nunca tinha... O corredor, que naturalmente é do esporte, nunca tinha entrado no nosso estádio. Então só no treinão a gente já cumpriu um objetivo. E no domingo eu acho que a gente vai avançar com isso. Enfim, no trajeto a gente tem algumas coisas legais e quando chegar lá no estádio as pessoas vão se sentir motivadas. Assim, tá muito legal. É um trajeto inédito e o que é inédito também, Bruno, é o percurso de 12 quilômetros. Você vê, Juiz de Fora em 33 anos nunca teve uma prova com 12 quilômetros. Essa é a segunda maior prova em distância no ranking. Só perde para meia maratona. Para meia maratona. Então, a minha percepção inicial achava que 6 quilômetros era meio uma brincadeira. 6 quilômetros todo mundo corre, até eu. Né, com o Paul Almeida, que é o meu personal. Mas a gente queria realmente ter essa possibilidade do 6, mas queria uma possibilidade de que algum atleta possa, né, se arriscar, fazer um tempo mais bacana. Então, por isso a opção do 3 km para caminhada, o 6 e o 12. E o 12 vai ser um percurso bem legal, vai ter na represa, vai retornar, passar em frente ao Centro de Futebol Zico, pegar o bairro Santos Dumont em direção ao estádio, retorna e depois volta para a reta final de 1.500 metros. Fica o convite para você acompanhar, pegar também outras informações no tribunademinas.com.br. A gente vem divulgando as informações dessa corrida. Amanhã vai ter uma matéria muito bacana com um personagem, inclusive uma triatleta que vai disputar a corrida do Bahamas, os 12 quilômetros, inclusive, tem se preparado para isso. Então fica o convite no tribunademinas.com.br e também, claro, ir lá na Via São Pedro, ir lá perto do German, que é a largada, para poder acompanhar esse evento que vai reunir mais de 1.500, além dos 1.500 atletas, familiares, né? Um evento. Isso. E acompanha a tribuna mesmo, porque a própria coordenação da prova foi furada hoje pelo César Romero, na coluna dele aqui na tribuna, dando lá alguma atração lá que nós não divulgamos, mas que ele apurou, né? E eu não pude como negar, realmente, essa atração que ele divulgou hoje, ela vai acontecer. Então agora eu vou dizer aqui para a mesa quadrada, nós vamos terminar o nosso evento amanhã com um grande carnaval, né, com muito samba, né, com pessoas que têm uma tradição enorme no samba de Juiz de Fora, como o Zezé do Pandeiro, o Edinel, né, o Ney Gerard, enfim, nós vamos fazer um sambão lá e vamos terminar com um grande carnaval lá no domingo. Olha, não vou dizer clima de carnaval pelos últimos resultados, mas com a notícia que a gente recebeu ontem à noite, o clima está bem mais leve. Eu fui lá no treino do Tupi hoje, lá no Salles Oliveira, em Santa Terezinha. Mandar até um abraço aqui pro Cláudio Silveira, que ele mora em Tubarão, torcedor do Tupi e do Hercílio Luz. Hercílio Luz é adversário do Tupi neste domingo, na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. E ele está com o coração dividido, ele tem mantido contato com a gente, até no mesa quadrada mesmo. Você acredita que no futebol tem coração dividido? Alguém acredita? Ele está há 43 anos em Tubarão. Muito difícil. Ele vai torcer ou para um ou para outro. Ele falou que vai levar as duas camisas para o estádio. Ele ainda não sabe para quem que ele vai torcer, está 43 anos em Tubarão, tem 67 anos de idade, veio para Juiz de Fora aos 3. Ele é de 3 Rios. Veio para Juiz de Fora aos 3 anos de idade, aprendeu a torcer por Tupi nada mais, nada menos que com o Moacir Júnior,
O Moacir Toledo. Toledo, João Pires. O Toledinho, que Francinha, foi professor de educação física dele. Isso. E a partir de então virou o torcedor do Tupi, acompanhava os jogos, teve que ir para Tubarão por questões profissionais e aprendeu a amar o Hercílio Luz também. Está acompanhando a gente aqui, mandar um abraço. Mas a notícia que parou a redação aqui ontem à noite foi a volta do Ademilson ao Tupi para a disputa da Série D. Ademilson foi campeão brasileiro da Série D do Tupi em 2011, teve o acesso em 2013, né? O Tupi caiu para a Série D de novo em 2012 e retornou à Série C em 2013 com o Ademilson, inclusive artilheiro. Tem uma história imensa, título da Taça Minas Gerais em 2008 pelo Tupi. Em 2009 jogou com o Beto, que hoje é treinador do lateral Beto. Então, eu queria a opinião de vocês sobre o retorno do Ademilson, que estava no Tupinambás, inclusive apalavrado para o Mineiro de 2020 com o Tupinambás. O Cláudio Dias do Baeta, inclusive, informou isso para a gente. Está de volta ao Tupi. Pegou vocês de surpresa também? Qual que é a opinião de vocês com o retorno do Ademilson? Eu acho que a contratação do Ademilson depois de seguidas temporadas tão difíceis para o torcedor do Tupi é um afago. Porque o Ademilson ele não envolve somente o atleta dentro de campo. Muito em razão da história que ele construiu aqui no esporte de Juiz de Fora, sobretudo no Tupi, você já destacou, ele conseguiu levar o clube ao acesso em 2011 como campeão, em 2013. É um cara que saiu do Tupi devido a rusgas trabalhistas, não foi do melhor jeito possível. Então, a volta do Ademilson ao Tupi, além de encarar como surpresa, eu também encaro como um afago. É que nem você falou, você já teve no Salles Oliveira hoje, você viu que o clima era mais leve. Então ele traz uma experiência para disputar um torneio tão difícil quanto a Série D, um torneio que o Tupi já não disputava há algum tempo, já é uma coisa a qual o torcedor ele pode se apegar. Mas sempre destacando, a volta do Ademilson e o fato dele entrar novamente em campo pelo Tupi não pode desvirtuar um pouco o torcedor do que ele tem que reivindicar diante da gestão do Tupi, o que a gestão do Tupi tem feito com clubes nos últimos anos. É um afago, é um ano complicado do Tupi, porque qualquer análise esportiva nesse ano, ela esbarra na análise política também das eleições. Então é uma coisa, inclusive na nossa matéria no site da Tribuna, eu percebi muito isso. Ao mesmo tempo que muitos torcedores saudavam a volta do AD, outros torcedores também destacavam que a diretoria estava fazendo isso somente para tapar o sol com a peneira. Então, há algumas pessoas ali divididas, mas eu encaro principalmente como um afago à torcida do Tupi a volta do AD para o clube. É uma forma de reaproximar o torcedor, Frank. O Tupi vem de 2 rebaixamentos, né? Rebaixamento à Série D e ao módulo 2 do Campeonato Mineiro, algo que é extremamente preocupante, inclusive ao futuro do Tupi, que pode não ter calendário em 2020. Sem dúvida, Bruno. A gente está falando de um jogador que tem identificação com o torcedor, né? O Ademilson é um cara de qualidade inegável, que a gente conhece, e enquanto os torcedores do Tupi também têm essa identificação muito forte com o atleta, porque vai muito além do fato de ser o jogador do Tupi ali dentro de campo, e vai alguém também como fora ali das 4 linhas. É um momento que a gente está falando de alguém que também conhece o campeonato, a Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Tupi tem essa grande chave no ano, porque, né, como você bem disse, se a gente falar o histórico aí para trás, né, não é muito bom ficar lembrando o que aconteceu. Mas o que sobrou nesse momento é a disputa da Série D para o Tupi nesse segundo semestre. E então é um momento, é claro, a gente não pode colocar isso como querer tampar o sol com a peneira, como o Gabriel bem disse, e achar que está chegando só para essa situação dar uma aliviada na situação. Mas não, vamos pensar também o AD como alguém que está chegando, alguém identificado com o torcedor e um atleta que a gente sabe que pode render para o Tupi nesse segundo semestre. Um atleta que vai trazer experiências para os mais novos que estão lá também para disputar esse campeonato, porque o Tupi não pode pensar outra coisa que não seja o acesso. Então a gente está falando de alguém que já passou lá uma vez, já vivenciou isso e tem o principal, que é a identificação com o torcedor e também a responsabilidade dentro de campo. Nelson, pela sua bagagem, o Tupi trouxe Adalberto, Marcel, trouxe agora Ademilson, jogadores da cidade, identificados com o clube, de história, identificados com o torcedor. O torcedor conhece, daquelas escalações históricas dos times. Eles já tem uma tradição. E tem experiência. Eu acho que a vinda desses atletas que você citou vai muito para dar um pouco mais de experiência, né? A crítica maior ao Tupi no primeiro semestre foi dar oportunidade a uma garotada que não funcionou. Não se entendeu, né? Ela não teve a responsabilidade, não a responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade de vestir uma camisa do Tupi e chegar no Campeonato Mineiro.
jogar no Mineirão, enfrentar Cruzeiro, Atlético, América, enfim, e as outras equipes fortes do interior. Então a maior crítica que se fez ao Tupi nesse primeiro semestre foi exatamente isso. Foi entrar num campeonato pesado como é o Mineiro, terceiro do país, com um time muito novo, né, com um time muito inexperiente. Então foi buscar nesses atletas um pouco mais de experiência. O AD a gente vai ter que separar um pouquinho, porque a gente realmente vai precisar um pouco mais. Essa notícia, né, ela saiu ontem à tarde, a gente ainda não tem um total entendimento do porquê da volta do AD. Ele ainda tem condições de disputar uma Série D? É possível. Uhum. A gente está vendo o Fred aí com 30 e alguma coisa sendo o grande nome do Campeonato Brasileiro. Né? A gente tem goleiros ainda com 40, 41 anos atuando. E o que eu acho mais interessante é que o nível de centroavante no Brasil está muito ruim. Então isso está dando vida longa àqueles que, né, que têm uma característica de goleador, e o AD tem. Então assim, a gente precisa entender um pouco melhor, dar um pouquinho mais tempo. Esse problema político aí realmente é uma coisa difícil, né? A gente ainda não viu ainda a situação colocar quem é o candidato. Quem é o candidato da situação? A situação não colocou. Né? Nós temos o Juninho com uma candidatura hoje independente. Nós temos o Clóvis como o candidato da torcida, né? Vamos colocar dessa forma. E a situação ainda não veio dizer se o Juninho é o candidato dela ou não. Então, aliar a contratação do AD hoje à política ainda é um pouco precipitado. Então, nós vamos ter que esperar um pouco mais, ver como é que isso vai se desenrolar para a gente entender melhor. O que eu espero é que o AD ainda possa contribuir, né? E isso a gente sabe que ele, né, o vigor físico que ele tem, o preparo, os anos todos, né, não se descuidou nunca. Você não vê o AD sendo pego aí, igual a gente está vendo essa molecada aí se descuidando, perdendo as grandes oportunidades. E ele tem esse carisma realmente com a camisa do Tupi. Isso conta, tá? Isso conta. Sim, tem jogador que põe a camisa de um time, ele joga muito, vai para o outro. Foi o que ele disse. Ele foi questionado sobre essa estratégia de trazer jogadores que são identificados com o Tupi, e ele disse, o que eu posso garantir é que a gente vai dar o sangue por essa camisa. Porque a gente já fez isso, o Marcel vai dar o sangue, eu vou dar o sangue. Então o torcedor ele pode esperar isso. O AD ainda é tipo daquele jogador que ele ainda tem coragem de dizer, eu gosto desse clube, né? Eu amo esse clube, eu torço para esse clube. Difícil hoje você ver, né, um jogador, ontem inclusive na transmissão do jogo do Botafogo, algumas partes nervosas que eu fiquei, mas na parte calma, eu cheguei a perceber o narrador, ele quis dizer lá, o jogador, acho que foi do próprio Bahia, no terceiro ele parou. Ou seja, hoje o jogador muda demais, né? Então não dá tempo dele ter uma identificação. Moisés, lateral esquerdo. Pode ser o Moisés, né? Enfim, hoje você pegar um jogador que na primeira declaração dele ele dizer que torce para o time que ele vai jogar, que é o caso do AD, isso dá um pouco de alento na gente, né? A gente ainda fica com a esperança de que o exemplo dele possa ser melhor do que o exemplo de outros que a gente tem visto aí no dia a dia. Bom, o Paulo Ventura diz aqui, ótima iniciativa do Bahamas, parabéns. Obrigado, Paulo. Aqui. O Cláudio Silveira também aplaude. O Carlos Augusto Melo falou desta quinta, não seria desta sexta. Então, se eu errei, peço desculpa. Mesa quadrada desta sexta. O treinamento do Ademilson nessa sexta. A contratação foi na quinta-feira. E ele fala que o Juninho não é uma candidatura independente, Nelson Júnior. Ele dá uma bonetada aqui. Ele é qual, então? Pelo menos eu não vi. Vocês viram ele dizer qual grupo que ele está representando? Nesse momento, o que o Juninho passou pra gente, inclusive, é isso. Ele não tem apoio dos Fortuna, né? Então ele é independente. Eu estou errado na minha interpretação. Ele é independente. Nesse momento, né? É claro que ele deve ter um grupo que o apoia, né? Mas ele ainda não veio ainda dizer que grupo é esse. Então eu me senti aqui no direito, quem foi que observou? Carlos Augusto mesmo. O Carlos, eu me senti aqui no direito de considerar, de avaliar a candidatura do Juninho independente. A própria Miriam Fortuna entrevista a assessoria do Tupi, porque ela só deu entrevista nos últimos meses à própria assessoria. Ela disse que não apoia ninguém nesse momento, que ela está concentrada na campanha do Tupi na Série D do Brasileiro, e que por isso ela não vai se manifestar sobre questões políticas do clube. Pelo menos por enquanto, menos né? Por enquanto. É isso. Então o que a gente sabe, por enquanto que a gente sabe mesmo, é que essa candidatura ela é independente, ela não tem o apoio de nenhuma Fortuna, e o Clóvis estaria mais na oposição ao lado dos torcedores, como o Nelson também afirmou. Bom, certo é que o Tupi estreia às 4 da tarde desse domingo em Tubarão, Santa Catarina, jogo contra o Hercílio Luz. Hercílio Luz também foi rebaixado do estadual catarinense,
Esse Lúcio tem o volante Léo Costa, que passou pelo Tupi aqui na temporada passada, estava na campanha do rebaixamento à Série D, inclusive. E também, salvo engano, Vinícius Pacheco, ex-Flamengo. Olha só, Vinícius Pacheco, essa Uma lenda. O canhoto Vinícius Pacheco, o canhoto, exatamente. O Tupi, então, começa essa Série D, é sempre bom lembrar, o Tupi está no grupo A14, são muitos grupos na Série D, o Tupi está no A14 ao lado do Hercílio Luz, que é de Santa Catarina, do Novo Horizontino, de São Paulo, e do Itaboraí, do Rio de Janeiro. Dos 4, o primeiro colocado avança ao mata-mata da série D, porque aí já começa o mata-mata direto, além dos 15 melhores segundo colocados de todos os grupos. Agora você imagina que regulamento é esse? Quando vocês classificou, eu classifiquei, eu fiquei entre os 15 melhores segundos colocados. 15! Não era melhor classificar 2, fazer uma conta lá de uma data a mais? As federações brasileiras uma são loucura especialistas isso, em fazer regulamentos, né? Cada um mais surpreendente. E o torcedor acaba ficando assim sem condições de entender, porque a gente quer pelo menos entender, né, qual é o projeto, para que a gente vai torcer, e você acaba não entendendo. Como é que não torcer para ficar entre os 15 segundos melhores de uma chave de 17? É uma loucura. O fato é que o Tupi estreia fora de casa, depois tem 2 jogos em casa, contra Novo Horizontino e Itaboraí, mas essa estreia fora de casa, pontuar, mesmo que seja um ponto empate, é extremamente importante. Eu acho melhor, né, Bruno, com essa formação, com a nova formação, com o desgaste que o Tupi teve, eu acho que estrear longe aí da torcida, eu acho, né, que o time tenha condições de praticar o melhor futebol. Eu, quarta-feira, tive com o Beto, né, no feriado, que estava inclusive tomando as últimas providências aí de rua em relação à corrida e como a corrida vai passar no estádio. Eu dei uma parada lá com ele e ele me disse assim, em relação ao time do Campeonato Mineiro, é um time mais forte, tá? Um time mais experiente. E a frase que ele usou, ele não me pediu segredo, e falar as coisas pra gente também, não adianta pedir segredo que a gente vai falar mesmo. Ele disse que é um time que quer mais. Assim, cada um interpreta da maneira que quiser interpretar. O Beto me disse, Nelson, é um time que quer mais. Então eu interpretei que é um time que está mais a fim de jogar, que, né, já alguns jogadores já com passagens no futebol estão vendo nessa possibilidade um novo momento, né? Eu entendi ele dizer dessa forma que o time está treinando mais. Enfim, eu fiquei otimista lá com aquele 10 minutos de conversa que eu tive com ele. Bom, o Tupi, a escalação do Tupi ela ainda é um mistério, porque o Beto inclusive fechou um treinamento e definiu a equipe, ou pelo menos utilizou a equipe que considera titular, foi no treinamento de ontem em Santa Terezinha. No estádio municipal ele chegou a utilizar até 3 zagueiros, com o Guilherme Canella fazendo trio. O Guilherme Canella, 21 anos, veio do projeto São João del Rei, fazendo trio com o experiente Adalberto e o Lucas Tavares, que é uma aposta para a zaga do Tupi, veio do Macaé. O Tupi pode entrar com 3 zagueiros, mas durante os 2 jogos treinos contra o Tombense, 2 amistosos contra o Tombense, aliás, e durante essa intertemporada, o Beto utilizou mais uma linha de 4, com o Lucas Sampaio pela lateral esquerda, o goleiro é o Vilar, né? Na direita o Thiago Rian, que também retorna ao Tupi, na esquerda o Lucas Sampaio e os 2 zagueiros, Adalberto e o Lucas Tavares. O Tupi não conta com o volante baiano, suspenso, foi expulso na última competição nacional, na última partida da competição nacional que ele disputou, está fora desse primeiro jogo. Devem atuar Max Carrasco e Marcel, ou Max Carrasco e João Vitor na dupla de volantes, Max Carrasco mais um atleta experiente. Experiente, E o Tupi pode ter, por exemplo, o Meia Hugo, que era dado como camisa 10 da equipe do Campeonato Mineiro, teve uma grave lesão na coxa esquerda, se recuperou. Ele foi esperado o campeonato inteiro, né? O Campeonato Mineiro, para poder voltar e não voltou. E agora pode ser um treino que eu fui no estádio há 2 semanas atrás, ele fez um gol de trás do meio de campo, daqueles gols que ele percebe o goleiro adiantado e arrisca um gol de extrema qualidade, a batida de extrema qualidade, surpreendeu todo mundo, é um canhoto com boa bola parada. Além do Hugo, tem o Juninho Bebê, que chegou também da Caldense, tem vasta passagem por clubes da Europa e da Ásia, 33 anos. E aí uma aposta do Tupi para esse ano é o Felipe, centroavante. Felipe que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasiliense, campeonato estadual, e agora chega para ser o... Nós já estamos esperando o Dani, né? Ainda tem o Dani, né? O Dani se voltar aí com o Hugo, pode, com o Marcel, com o Carrasco, pode realmente fazer uma espinha aí de jogadores mais muito experientes, né? Com os 2 zagueiros, enfim... O que a gente espera realmente é que o Tupi entenda o que representa essa Série D para ele.
E além disso tem o atacante Wellington Sabão completando essa escalação. Desses jogadores que eu falei, mais da metade tem mais de 27 anos ou mais. Então já é uma mudança em relação ao que o Nelson Júnior falou sobre o Campeonato Mineiro, né? Um elenco jovem. E um campeonato em que na primeira fase você precisa estar entre os 2 primeiros colocados, teoricamente, fazendo uma boa campanha como segundo colocado. Você tem apenas 6 jogos, você precisa da experiência, né? Para poder ter uma E regularidade. fundamental, tem que ganhar os jogos em casa. Né? Isso aí não... Sem dúvida. Ele não tem tempo de recuperação, não é um campeonato com 38 rodadas. Então, esse formato curtinho de classificação, o time tem que ganhar em casa. E para ganhar em casa, não pode chegar tremendo. Sim. Né? Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, inclusive do próprio Tupi, da diretoria. Esse Campeonato Mineiro, nós vimos numa das partidas, não me lembro qual, à noite, não sei se foi contra o Vila Nova, 4 jogadores do Tupi saíram de campo carregados no final do jogo, ou seja, fisicamente eles não tiveram estrutura para poder suportar essa pressão. Né? Se emocionalmente você se desgasta demais, fisicamente o desgaste ainda é muito maior. Então precisa desses jogadores aí mais experientes para em casa comandar, para ter paciência, para ganhar o jogo de 1-0 e está muito bom. Né? Não é hora mais de fazer grandes jogos, de fazer grandes espetáculos, a hora é de ganhar de 1-0 e garantir somar esses pontos. Porque depois, na hora que você for fazer os cruzamentos, bom, aí iguala para todo mundo. Aí a situação já começa a ficar num jogo lá e um aqui, você já tem uma possibilidade de avançar. Lembrando que o Tupi ainda não venceu na temporada. Na verdade, não vence desde agosto do ano passado. A última vitória foi de 2-1 sobre o Volta Redonda, ainda naquela luta desesperada contra o rebaixamento. Então tem muito tempo que o torcedor não sabe o que é vencer, certamente sente muita falta disso, e uma vitória seria de extrema importância para essa retomada do sucesso do Tupi, quem sabe com a ascensão à Série C do ano que vem, para que tenha um segundo semestre. Bom, antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, o Bruno Guedes está falando aqui domingo, estou na corrida do Bahamas. Opa! Bruno Guedes, aí, mandar um abraço pro Bruno Guedes. Boa, Bruno. E deixar o convite para você também, porque amanhã cedo no Estádio Municipal tem estreia do Tupinambás, que está em parceria com o projeto de extensão de futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora, na estreia da segunda divisão do Campeonato Mineiro de Base, Sub-15 e Sub-17. O Sub-17 da UFJF, que era a AZPEL no ano passado, foi campeão na segunda divisão do ano passado, só que tem o regulamento lá. Você, para poder subir, você tem que ter as melhores campanhas na soma de Sub-15 e Sub-17. Como o Sub-15 não foi tão bem, a equipe da UFJF acabou não ascendendo à primeira divisão, a Elite, que tem o Uberabinha, de Juiz de Fora, por exemplo. Mas aí tem esse início de campanha, fica o convite também. 9 horas da manhã tem o Sub-15, 11 da manhã tem o Sub-17, entrada gratuita no Estádio Municipal Radialista Mário Heleno. O Campeonato Brasileiro vai para a sua terceira rodada, mas antes de eu citar os jogos aqui, o Botafogo venceu, né, Nelson? Venceu bem. Primeira vitória sobre o Bahia. Venceu bem, achei que foi o melhor jogo do Botafogo esse ano. O time pelo menos teve tranquilidade, disse o treinador na coletiva após o jogo, que a intenção dele era fazer um gol nos primeiros minutos, mas tomou. Mas o time soube, com tranquilidade, reverter essa dificuldade, a pressão da torcida, chegou bem a 3-1, com gols que a gente sentia que tinha dedo ali de algum treinamento, e foi tomar o segundo gol lá no segundo tempo, e enfim. Então acho que teve uma vitória, eu diria, sem sustos, mas muito importante. Bom, Esse início agora, se você começar a se acostumar a ficar no grupo de trás, depois você não tem perna para chegar no grupo de cima. Então o Botafogo já fica, por exemplo, no próximo domingo com a possibilidade de somar mais 3 pontos. O Fortaleza, fora de casa, eu não imagino que não vai criar muita resistência o Fortaleza. Então o Botafogo fica com essa possibilidade de chegando a 6 pontos. Chegando a 6 pontos, ele começa a olhar para o lado e fala, peraí, nós temos condição, ô Diego, vamos jogar um pouquinho mais aqui, ô João Paulo, o Catito, vem cá. Então o grupo começa a acreditar mais, e o futebol é impressionante como é que isso funciona. O grupo acreditando mais, ele tende a crescer ainda nas posições no campeonato. Terceira rodada da Série A, que começa neste sábado, às 7 da noite, com Palmeiras e Internacional, jogo na Arena Palmeiras, um jogo importante. Também no sábado, às 7 da noite, Vasco e Corinthians, o já desesperado Vasco, na lanterna da competição, 2 derrotas, perdeu em casa para o Atlético Mineiro. E que perde a possibilidade de jogar em casa. A tabela dá ao Vasco, a outro time qualquer. Da Amazônia. O Botafogo próximo aí vai jogar com o Palmeiras lá em Brasília. Quer dizer, se você tem a chance de jogar em casa, você vai dar a possibilidade ao seu adversário de igualar a pressão, de igualar a torcida. Fez isso no ano passado contra o próprio Corinthians e simplesmente foi goleado. Parece que não aprende com os erros. Exatamente. Parece que não aprende com os erros.
vendeu o jogo para a Arena da Amazônia, Vasco e Corinthians sábado às 7 da noite. Também teremos Ceará e Atlético Mineiro, Ceará e Atlético Mineiro no sábado às 9 da noite, no Castelão. E aí já no domingo, às 11 da manhã, Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Aí às 4 da tarde, Cruzeiro e Goiás no Mineirão. São Paulo e Flamengo, um Flamengo que a gente não sabe se vai com a força principal, se vai... A princípio um mistão que vai. A gente não sabe se vai com o Abel, né? Tem isso, o principal detalhe é esse. Se vamos com o Abel, ou se já não. vamos ligar para o Papai Joel já de uma vez. Às vezes já vamos ligar para o Papai Joel e já faz essa viagem. Jogo no Morumbi. O Botafogo, como o Nelson falou, recebe o Fortaleza no Engenhão também às 4 da tarde. E o CSA recebe o Santos, o jogo lá no Rei Pelé, às 4 da tarde. Aí os jogos às 7 da noite do domingo para fechar a rodada. Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Bahia e Avaí lá na Fonte Nova. Falando desse jogo do Flamengo, Flamengo e São Paulo e Flamengo. São Paulo com um bom início, né? 100% de aproveitamento. O Antony muito bem, revelado na base. O Toró chegando bem também, outro da base do São Paulo, lá de Cotia. O Flamengo em contrapartida, num momento diferente, né? Conturbado, talvez, com essa possível saída do Abel Braga, essa pressão que a gente sabe que tem interna. Como é que vocês estão avaliando esse confronto entre um time que está bem no Campeonato Brasileiro, foco neste momento, e um time que tem diferentes prioridades, né, nesse momento? São dois times em momentos bastante diferentes da temporada, a gente já pontuou isso em alguns programas anteriores. O Abel Braga já tem 4 meses de trabalho, desde janeiro ele está já à frente do grupo. O Cuca tem um tempo menor de trabalho e dois times envolvidos também em particularidades diferentes da temporada. O São Paulo ele já foi eliminado na Libertadores na fase preliminar, antes da fase de grupos. Chegou à final do Paulista, onde chegava há bastante tempo. E há uma expectativa bastante grande sobre o trabalho do Cuca, principalmente não só pelo que o time apresentou nessas 2 rodadas, ainda que também tenha jogado contra times que estavam em momentos semelhantes, o Botafogo estreando Barroca e o Goiás no segundo jogo do Claudinei. Também há uma expectativa pelos jogadores que vão entrar no time, como o Pablo, como o Hernanes. Então, o São Paulo, a tendência é que haja um crescimento, principalmente, acho que até a Copa América, para o time ficar numa posição bastante estável na tabela. E o Flamengo vive essa indefinição. Eu até comentava ontem no Twitter que o grande problema do Flamengo, Abel Braga, é o amadorismo que é o departamento de futebol do Flamengo. E isso não só na gestão Rodolfo Landim, na gestão Madeira de Mello já era assim. Apesar de administração Madeira de Mello ter profissionalizado o Flamengo, e é uma coisa que o Landim ele vai manter, até porque é uma questão estatutária agora, o departamento de futebol ele ainda é amador. O Flamengo, quando contrata o Abel Braga, teve apenas um critério. O critério era, precisamos de um treinador que tenha costas largas, que saiba lidar bem com o elenco dentro do vestiário. Só que o esporte é futebol, o time precisa jogar bola, o time precisa mostrar alguma coisa dentro de campo. E o Abel, dentro da proposta dele, que é manter um time mais seguro defensivamente e apostar nas transições rápidas, ao contrário de Dorival, ao contrário de Barbieri, de Carpegiani, Zé Ricardo, Rueda, o Abel ele tem falhado justamente dentro dos seus propósitos. Então agora o clube não sabe se o demite, jogando 4 meses da temporada fora, ou então se o mantém já com uma iminente eliminação da Libertadores, se o time mantiver o desempenho, e apostando num projeto de longo prazo, que seria a conquista do Brasileirão, por exemplo. No caso ainda dessa gestão, falar para o Franklin também complementar, o Vasco, nessa gestão do futebol, o Vasco ele começou buscando o Jorge Jesus, e hoje já se fala em Thiago Largue. Passou por Dunga, falou-se também de Jair O Dunga nem resposta não deu. O Dunga nem resposta. Você tem Barbieri também. Olha, há 20 anos atrás, vamos colocar, se não for muito longo, algum treinador que imaginar que foi convidado para treinar o Vasco da Gama, usaria o convite, né? Tá lá pronto, tô pronto. Que hora que tô chegando aí, ó. Tô chegando, cadê minha mala? Já tô Exatamente. pronto aqui. Você vê hoje o Dunga, que vamos considerar que começou de cima para baixo e está mais hoje embaixo do que em cima, em termos de prestígio como treinador. Mas você vê que se quer responder o Vasco, então é uma demonstração de que precisa alguma coisa ser feita aí para que os clubes voltem a ter credibilidade. Não tem trabalho há 3 anos o Dunga, né? Não é que está em alta no mercado, como o Nelson falou, lá embaixo. Mas isso mostra também a diferença de perfis, né? Nessa busca do Vasco confusa, né, Franklin? E isso entra um pouquinho no que o Gabriel falou, né? Que tem acontecido com o Flamengo. Se o Abel Braga sai,
quem que chega no Flamengo? Você tá dizendo 5 nomes já cotados, né? Alguns burburos eu olhando pelo Twitter hoje, alguma imprensa carioca. O que deu já aí? Vamos lá, os 5. Olhando, vamos lá. Trabalhando 5 nomes, por exemplo. Rod Sampaoli, Renato Portaluppi. Aí você pega o Rueda, que está no Chile, entendeu? Renato do Grêmio, o Sampaoli. E aí você vem com mais 2 nomes, agora me fugiu aqui, os outros 2 até Papai comentei. Joel? O Dorival Júnior. Papai Joel, que eu Papai citei Joel aqui, isso não é chegou. uma pena. O Tem mais um Dorival empregado Júnior e também o Fernando nesse Diniz, nome, que eu citei o nome do Fluminense. Mas olha só, você tem 5 treinadores que estão completamente centrados nos clubes e na seleção, que é o caso do Rueda. Como que um cara desse vai largar o projeto que ele está fazendo para assumir um Flamengo? É porque, assim, na minha avaliação, tem sido um dos erros assim, do Flamengo, porque, inegavelmente, né, o clube deu um salto aí nos últimos 4, 5 anos, mas ainda não é o Real Madrid nem o Barcelona. Ele precisa entender que tem ainda degraus a subir. Mas administrativamente ele se ajeitou, financeiramente ele se ajeitou, mas ainda não sabe o que vai fazer com isso. Só o dinheiro não vai resolver o problema. Você tem um detalhe. O Sampaoli está lá no Santos, quanto ele está ganhando lá? 10. Vem para cá que eu te pago 20. Não vai ser isso que vai resolver o problema. Você tem o detalhe que acerta financeiramente, mas o departamento de futebol é muito confuso. Você falando agora, estamos aí, 4 meses de um trabalho do Abel Braga. Você fez uma reunião lá atrás, contratando o Abel e tirando o Dorival, que teoricamente não fez uma sequência. O Flamengo esperou ruim. o Abel, né? Falou, Esperou vou ficar te o Abel, esperando. E agora você fala numa demissão do Abel. Fato é, existe sim um problema do Abel no futebol do Flamengo. Porque dentro de campo, muito hoje se critica, por exemplo, a rodagem dos jogadores em posição e não saber encaixar. Né? O cara joga numa posição um dia, na outra ele está do outro jeito e não dá essa definição. E aí essas características, dentre esses nomes que eu citei aqui, que acontece, que é a posse de bola, aquele jogo que o Abel não está conseguindo dar ao Flamengo numa qualidade, como o Sampaoli está fazendo no Santos, ou o Diniz está fazendo no Fluminense, por exemplo. Não está acontecendo. Ok, mas aí, por que lá atrás você coloca o nome do Abel para 4 meses depois você vir fazer isso? Então, um detalhe Entendeu? aí, falando do confronto, o Cuca, ele está assim, contrariando a teoria dele dos últimos anos aí, 10 anos no Brasil. Ele gastou de 6, 7, até 10 jogos para acertar os times que ele estava trabalhando. E no São Paulo foi ao contrário. No São Paulo, com 2 jogos, ele conseguiu. Ele resolveu. Ele só não foi campeão paulista por um detalhe. Porque ele já nas finais, ele já teve condições, ele já teve time para ganhar do Corinthians. Porque criticava o São Paulo, era a 4ª força, o Cuca chegou e colocou lá em cima. Isso, ele já teve força. Então, ele contrariou a política de que ele gasta um tempo maior para ajeitar suas equipes. Então, ele começa o Campeonato Brasileiro com esse finalzinho de trabalho do Paulista, ganha os 2 primeiros jogos, pega o Flamengo nesse momento de instabilidade, que não sabe se joga com titular, se joga com reserva, se põe o Júnior, se tira o Abel, se põe um Abel. O jogador já vai sem a menor noção se ele vai para o avião também para a partida principal lá do ano, que é no Uruguai. Então, se o São Paulo ganha esse jogo, ele vai a 9 pontos, ele dá um passo enorme. Já nesse início, porque daqui a mais 6 rodadas o campeonato para. Se ele chega com essa vantagem, ele já começa a se postar com uma ambição diferente para o ano. O São Paulo vai ter um problema muito grande para o jogo contra o Flamengo, que é a ausência do Arboleda. O Arboleda hoje é o principal zagueiro de São Paulo e talvez um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Que machucou no jogo contra o Goiás, né, no intervalo. Você falava do Antony, do Toró, eu assistindo a partida contra o Goiás na última quarta, eu acho que um grande mérito que o Cuca tem enquanto treinador é a questão da mobilidade dos seus times no sistema ofensivo. Tanto é que o Antony ele se aproximava muito do Pato e é uma sacada muito boa do Cuca, ele mesmo falou na coletiva, ele enxerga o Pato hoje no São Paulo como um segundo atacante, o cara que vai jogar atrás do centroavante. Ele não enxerga o Pato pelas pontas, até como o Pato jogou com o Osório lá atrás, acho que há 4 anos mais ou menos, na primeira passagem dele pelo São Paulo. E essa aproximação que o Pato vai ter, tanto com o centroavante, que no futuro provavelmente vai ser o Pablo, com o Antony, com o Toró, se o Toró permanecer no time, ou então o Everton dando profundidade para a equipe, eu acho que é uma equipe que ofensivamente vai produzir muito. A questão é que ainda defensivamente é uma equipe um pouco frágil. O Goiás teve bastante oportunidade de contra-ataque no jogo de quarta-feira para incomodar o São Paulo naquela partida, ainda quando o jogo estava 0-0, também quando o jogo estava 1-0. O Goiás teve bastante oportunidades. Então é isso, acredito que nas próximas rodadas o Cuca ele vai ter bastante trabalho nessa questão.
Eu só não poderia encerrar antes de perguntar sobre projeções do Botafogo nessa temporada. Um início muito ruim, né? Muito aquém da história do Botafogo. Mas com o Barroca agora, primeira vitória, jogo contra o Fortaleza no fim de semana, enfim. O que pode se esperar do Botafogo na sua visão para essa temporada? Bom, primeiro, a realidade do Botafogo é de sobrevivência, né? A gente, quando você é torcedor, a gente brinca, fala o que tiver que falar e o torcedor é para isso mesmo. Mas se você for realmente parar aqui com a responsabilidade de fazer uma avaliação, as etapas do Botafogo a serem vencidas esse ano é se manter na primeira divisão, isso aí é indiscutível, né? Não tem como fugir disso, porque os investimentos ainda são muito pequenos. O Botafogo tem uma chance de avançar um pouco mais na Sul-Americana, isso daria uma visibilidade e daria dinheiro para o Botafogo. O fato de ter sido eliminado no Campeonato Carioca, eu sinceramente acho que isso tem representado muito pouco, visto que o Flamengo acaba de ganhar o Campeonato Carioca e está prontinho para demitir o treinador. Então, lamentavelmente, o campeonato estadual hoje, pelo menos o Carioca, não é um campeonato que a gente possa dizer foi muito bem ter vencido, vai ter um ano belíssimo. Ou foi muito mal, foi eliminado, vai ter um ano muito mal. Não dá mais para fazer esse parâmetro. Foi campeão e rebaixado. E rebaixado. Então, assim, o que é para frente, a Copa do Brasil, no caso do Botafogo, foi uma eliminação que ele poderia ter passado, tinha condições de passar, e eu vislumbro isso. Com a vitória de ontem, agora precisa fortalecer. Precisar ter o Botafogo indo no centroavante. Nenhum time vai jogar sem centroavante. Tem aquela mobilidade do falso 9, isso é muito bonito lá no papel, mas precisa ter um cara lá para empurrar a bola. Que resolve lá na frente. Que resolve. Eu estava vendo o jogo do Botafogo ontem, Bruno, e entrou no segundo tempo lá no time do Bahia o centroavante Gilberto. Reserva no Bahia, ele deu uma mão de obra danada para a zaga do Botafogo. A bola espirrou nele, ele bateu, ia para um lado, ia para o outro, ele chutou, ele cabeceou, ele empurrou. Pega esse jeito, vem cá, você é reserva do Bahia? Vem cá, vamos jogar no Botafogo. Pelo menos você ter um centroavante, para criar uma oportunidade, para trazer o Diego um pouquinho para trás, para ele jogar mais de frente, que ele tem uma técnica bacana. Então, assim, as etapas do Botafogo, por enquanto, ainda são etapas que eu estou imaginando ainda, para a grandeza que é o Botafogo, são etapas pequenas. Ele precisa ter essa consciência de avançar e tirar esse primeiro fantasma. Tirou o primeiro fantasma, ele já está muito pertinho da classificação para algo melhor. O Campeonato Brasileiro tem essa característica, né? Você vem até faltando 3 rodadas para fugir da segunda divisão, do descenso. Quando você foge, se você ganhar 2 jogos, você Então, acho que a missão do Botafogo esse ano é essa. Eu só queria te agradecer e só falar que o Renato Salles não está com a gente aqui hoje, acabou de chegar ali, eu lembrei que ele disse que se ele estivesse aqui na mesa quadrada, ele pediria para você repetir a apresentação, a belíssima apresentação ao lado universo da Capitinga, ao cantar a música do Barroso. A do aniversário? Do aniversário. Aquela música do aniversário, assim, foi uma felicidade. A gente na vida precisa ter um pouquinho de sorte, um pouquinhozinho de competência, né? E coragem de fazer as coisas. Essa música foi a gente que escreveu lá há um tempo atrás e foi muito bacana. Essa música sobrevive aí, as pessoas até falam que aniversário do Bahamas é todo mês por causa dessa musiquinha. Então é aniversário do Bahamas e quem ganha o presente é você. É uma felicidade bacana. A gente tem uma outra que já vem pro ar aí, que é o Arraiá de Oferta. Essas coisas. Essas coisas assim na vida profissional da gente é muito bacana, né? Porque a gente dá umas viradas, você está de um lado do balcão, passa para o outro, depois você tem uma bancada diferente, você tem uma linguagem diferente, enfim, a gente tem que procurar se adaptar. E, por exemplo, essa música, Renato, me dá muita felicidade de saber que as pessoas gostam, principalmente você, que é um competente jornalista. Nelson, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, domingo eu aguardo os corredores de rua de Juiz de Fora. Reafirmo, nós não vamos fazer a melhor nem a maior corrida da cidade. Nós vamos fazer uma corrida diferente, muito organizada, que a gente está se empenhando muito para que as pessoas possam se divertir. E vão animado que realmente o César Romero tem razão. Vamos terminar lá com um grande carnaval. Franklin, muito obrigado mais uma vez. Brunão, valeu. Grande abraço. Gabriel, obrigado. As ordens. Conversamos semana que vem com ou sem Abel. Com ou sem Abel? Eis a grande questão para o próximo programa. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima sexta-feira com mais Mesa Quadrada. Um ótimo fim de semana.